Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, sempre falando temas relevantes sobre a região, sobre o estado, o país e, é claro, assuntos importantes para a qualidade de vida, para a população também. Vamos falar muito sobre cérebro, especialmente um tema fundamental, como os games podem ajudar a vida e a qualidade de vida dos idosos, principalmente dos idosos. Afinal, jogar games também não é coisa só de adolescente e de jovem, também os idosos também podem e devem jogar, e os resultados são favoráveis, amplamente favoráveis. Nosso convidado de hoje é o pesquisador, idealizador do programa Cérebro Ativo, fundador da IS Games, pesquisador associado ao projeto Violência contra o Idoso, especializado em gamificação online pela Universidade da Pensilvânia, doutorando do programa Interunidades da USP e professor convidado tanto da FGV Management, também professor no Sírio-Libanês, na pós-graduação e também na Santa Casa. Ufa, currículo é extenso, professor Fábio Otto. Muito obrigado, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Tudo bem, Fernando? Nós que agradecemos, professor, o senhor falando muito aí a questão do cérebro ativo, né? A gente sempre sabe, né? E aí hoje o nosso programa vai focar como que a tecnologia pode ajudar aí a qualidade de vida das pessoas, especialmente as pessoas idosas. E no caso aqui que a gente tem aqui em Santos aí, que você tem aí 1/4 da população tem mais de 65 anos, isso obviamente chama muito atenção pela quantidade de pessoas aí acima de 65 anos, e o programa Cérebro Ativo é um sucesso que já foi implantado aqui na cidade há um tempo atrás, né? Quem sabe seja retomado aí, a gente vai falar sobre isso daí também, né? Mas para entender, professor, o senhor que é da área de TI, como é que surge aí essa questão, como é que surgem essas discussões aí, os estudos que o senhor tem feito aí nessa relação da tecnologia, que a gente sempre fala, tecnologia é só para jovem? Não, tecnologia também pode ser voltada para o idoso. Como que isso chegou a essa união do idoso com a tecnologia e chegou no cérebro ativo? Pois é, né? Essa história começa há uns 12 anos atrás, só em 2013, eu montei a SGame, International School of Game, para ensinar as crianças a desenvolver videogame. Em 2014, eu comecei a ver alguns estudos que mostravam que os games poderiam ajudar numa prevenção da doença de Alzheimer. Começando a se aprofundar, eu falei, será que eu consigo, só resumindo, será que eu consigo usar videogame para ajudar as pessoas idosas? Foi aí que eu fiz um teste, um piloto lá na Unicamp, com 14 pessoas idosas, consegui ensiná-los a desenvolver e jogar videogame, e daí a gente falou, poxa, eles conseguem, mas será que isso faz realmente bem? Então eu criei uma metodologia que foi aprovada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para utilizar o videogame não só para aprender, como para jogar, mas para a melhora cognitiva da pessoa idosa. E daí a gente começa a fazer os estudos e começa a se deparar com preconceitos, que eu sou muito velho para isso, videogame é coisa de criança. Sim. Toda aquela parte que a gente já sabe. Daí eu falava para o pessoal, falei assim, me dá uma chance, tenta aprender. E daí a gente colocou as pessoas em algumas salas para eles aprenderem. E daí, o que eu prezo muito na nossa metodologia? A gente não dá um material pronto para ele ou alguma coisa, fala assim, olha, lê aqui e faz. Não, ele vai aprendendo na prática e a gente vai discutindo com ele o que está por trás, como que ele joga, por que que ele joga. E com isso foi tendo um sucesso, porque as pessoas foram entendendo
como jogar. Isso em 2014 era tudo no computador. Depois a gente cria o aplicativo Cérebro Ativo, que foi lançado em 2020, para o celular. Por quê? Até falaram que o nosso programa era elitista, porque só quem tinha computador, ou só em locais onde tinham computadores. Quando a gente lança no celular, e a gente disponibiliza uma parte do treinamento gratuito, tanto na App Store como no Google Play, a gente consegue atender a maioria da população em periferias, em outros lugares também, pessoal de baixa renda. Então, isso foi uma coisa muito boa que a gente viu, e é bem interessante que a gente fala assim, é coisa de criança. Não, é uma tecnologia que qualquer um pode aprender, e principalmente de integração intergeracional, porque a pessoa idosa começa a aprender uma ferramenta que teoricamente é das crianças, ela pode jogar junto com a neta, com o neto, e aí por aí vai. E aí permite essa interação também, essa interatividade aí também, que é importante, né? Que às vezes é uma forma do jogo unir aí as gerações, né? Isso também nas suas pesquisas, né? De que maneira isso contribuiu também, professor, essa união geracional aí? Principalmente para autoestima e a socialização. Isso ajuda muito a qualidade de vida da pessoa idosa, porque a gente utiliza o videogame não como uma inclusão digital só, mas como uma inclusão social. O que é isso? A pessoa começa a ser excluída da sociedade, porque isso aqui é videogame, é coisa para criança, não vou fazer. Instagram é coisa de jovens, não vou fazer. Isso aqui é coisa de adolescente, não vou fazer. Na pandemia, o WhatsApp começou a ser muito utilizado para conversas, e até Google Meet, essas coisas, né, que o pessoal começou a conversar na pandemia, para conversar com uma pessoa idosa que estava em outra localidade isolada. E daí começa a ter essa integração. Eu acho legal, numa das aulas, a gente abre para as pessoas trazerem os netos, netinhos no final de cada semestre. E veio uma criança, uma netinha lá, que estava jogando um jogo, ela falou assim, poxa, esse jogo é muito difícil, professor. O que eu faço? Eu brinquei com ela e falei assim, pergunta para sua avó. Ela deu risada, pergunta para minha avó, professor. Eu falei, E daí o que acontece? Essa aluna começa a ensinar a netinha a como jogar o videogame. Você repara na cara da netinha o brilho nos olhos, de ela falar, nossa, minha avó sabe fazer isso. E essa avó veio na semana seguinte para mim e falou assim, Fábio, você não sabe o que está acontecendo. A minha netinha agora, sai jogo novo, ela pega e vem, vó, esse jogo é novo. Esse a senhora não sabe, mas senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. O que é isso? Isso é integração intergeracional. Sim. Você colocou duas pessoas que seriam de mundos diferentes fazendo a mesma coisa, jogando junto. Coisa que a gente fazia antigamente, né? Jogava bolinha de gude na rua, jogava peão com o avô, com a avó. Agora a gente está querendo fazer isso com videogame. E é interessante. Exatamente. É interessante, né, professor, que o senhor está colocando isso. E hoje, com a tecnologia que está afastando as pessoas, né, de certa forma, por meio dos games, como exemplo que o senhor citou, estão aproximando, porque você está trabalhando justamente, temos imagens aí que o Felipe está colocando também, nessa troca, né, de pessoas. Existem alguns tipos de videogames mais fáceis e outros mais complexos, isso também deve ser pensado, né? Uns que envolvem, por exemplo, movimentação, né? Ou envolve participação mais ativa, ou envolve mais cálculos, ou alguma coisa nesse sentido. Existem algumas peculiaridades aí específicas aí para a terceira idade, por exemplo, algumas curiosidades, né? Que a gente sabe que às vezes alguns videogames, muitas luzes, cores, tudo, que isso daí isso ajuda, atrapalha, né? Às vezes é uma outra linguagem que tem que ser adotada.
até a música também adotada. Como é que funciona essa ideia aí dessa preparação nesse sentido, especificamente para esse público, é claro? Tem todo um estudo que nós fizemos desde 2014, quando a gente começou a desenvolver os games para a longevidade, para as pessoas mais idosas, mais velhas, né? A gente pensou no tipo de game, na usabilidade, tamanho de cor, tamanho de fonte de letra, tipo de fonte, Sim. cores, contraste de cores, velocidade dos jogos, tipos de jogos. Então, isso tudo foi pensado no aplicativo Cérebro Ativo para as pessoas com mais idade. Daí, o que a gente vê isso? Até está mostrando aqui, né? O jogo do gatinho, por exemplo. Eu tenho até aqui, está na tela, mostrando o jogo do supermercado. Todo mundo sabe o que é um supermercado, como ir num supermercado, pegar uma lista, pegar as compras. Então, ele começa a jogar coisa que ele já sabe, comida para o gatinho, ele sabe que tem que dar uma comida lá. Então, o que a gente faz com isso? A gente tira aqueles jogos abstratos que, quando a gente fez os estudos, os idosos ficavam muito parados na frente, tentando entender o que precisa fazer e por que precisa fazer aquilo. E é o que a gente fala, são jogos abstratos. Ele não está acostumado, ele fica questionando por que tem que fazer aquilo ao invés de fazer. Então, quando a gente colocou, a gente começou a desenvolver jogos que remetem à realidade deles. Então, todos os jogos do aplicativo Cérebro Ativo foram pensados nas pessoas idosas. E, lógico, pode ser jogado por crianças, jovens, adultos, mas todas as funcionalidades foram pensadas numa pessoa mais velha. Eu brinco com o pessoal, falo assim, como você sabe a idade de alguém, né? Fala assim, pega o celular e vai jogar. Você pega uma pessoa e fala assim, tá aqui. Ele pega na vertical e começa a usar o polegar. Uma pessoa idosa, ele pega por aqui, ó. Ele pega na vertical e com a outra mão ele coloca. Sim. Por isso, nós pensamos no jogo na vertical. Na vertical. E outra coisa, pensando na saúde da pessoa, você usar o celular na horizontal, usando só o polegar, você tem um movimento repetitivo que pode causar o ler. Sim. E daí a gente pensou nisso também e falou, vamos colocar de outra forma pensado. Então, assim, existem outros jogos? Sim, mas o nosso a gente foi pensando toda nessa parte, comprovando cientificamente essa metodologia, comprovando jogos, entrando na FAPESP, Unifesp, validando com mais de 150 idosos um estudo com a Unifesp também. Então, fazendo todo esse trabalho para não ter problema. Daí teve um que até teve uma palestra que eu dei agora na segunda-feira, o pessoal falou assim, então, tem aquele jogo do tigrinho que faz lá, eu falei, então, tem jogos e jogos, tem jogos que fazem mal e outros jogos que fazem bem. O pessoal falou assim, e como você cuida da pessoa se ela ficar viciada? Eu falei, no nosso jogo, nós temos uma trava que depois de 1 hora de jogo, fazer um exercício de consciência corporal para sair, e depois ele volta, que até está na tela exercício de respiração, com realidade aumentada, tudo. Depois desse exercício de consciência corporal, o que ele faz? Ele pode voltar e jogar mais meia hora. Aí depois ele para e fala assim, a sua energia está completa, você treinou tudo que você precisa hoje aqui no Cérebro Ativo. Vá fazer outras coisas, ou se quiser voltar daqui meia hora, tudo bem, mas eu tiro ele do jogo. Se ele tentar entrar das 10 da noite às 6 da manhã, ele vai receber uma mensagem de um personagem nosso dentro do videogame, falando que esse horário é o melhor horário para você ler um livro, ou descansar e relaxar, não ficar na tela. E nosso jogo não permite que ele jogue das 10 da noite às 6 da manhã. Interessante. Tudo isso foi pensado e esses estudos foram publicados e a gente está
colocando agora em revistas internacionais também, para publicar, para divulgar como se deve fazer um jogo para as pessoas idosas. Por quê? A gente precisa preservar essa pessoa. E usando o jogo, que é um negócio muito legal, eu sou suspeito, mas adoro jogar videogame, mas com a pausa certa. Claro. E com as velocidades certas. Não adianta chegar e falar assim, eu vou jogar o mesmo jogo que meu filho, que tem 10 controles ao mesmo tempo, faz várias cenas e eu não vou conseguir. Não, vou fazer um jogo que eu consiga. Não, e é muito interessante, né, professor? Até que o senhor está falando aí, essa experiência que já tem mais de uma década, né? Que o senhor é da área de TI, o senhor é um profissional da área de tecnologia da informação, né? E como que, obviamente, o senhor deve ter contatos com outros estudiosos, pesquisadores no mundo todo, né? Como é que é essa questão? Isso é algo muito nosso, porque nós somos um dos países que mais consome tecnologia, ou cada país também tem as suas características próprias? Dá para fazer essa comparação? Certamente, o senhor como participa de eventos e obviamente tem contato com pesquisadores de outras instituições no mundo todo, como é que é essa discussão que tem sido colocada aí sobre esse tema? Até porque é uma realidade, né? O mundo está cada vez ficando mais envelhecido e daqui a algumas décadas, né, alguns países, a gente já tem, por exemplo, no caso do Japão, quase 30% da população já é idosa, e assim vai. O Brasil não está muito distante, num futuro não tão longínquo assim. Como é que isso tem sido discutido com pesquisadores dessa área aí, também sobre essa questão, professor? Essa parte de videogames voltado para as pessoas idosas é muito novo. Muito nova. Eu tenho conversado com alguns pesquisadores de fora, mas a maioria vê como um aplicativo para alguma resolução de um problema, alguma outra coisa. Eu não encontrei ainda um pesquisador fazendo esses jogos da forma como a gente está fazendo. Eu vi alguns estudos muito interessantes na Europa, mas que é para, por exemplo, para pré-diagnóstico da doença de Alzheimer, para um diagnóstico de alguma outra coisa. Mas não é um jogo propriamente dito, é um aplicativo que dá um pré-diagnóstico, faz algum... Por exemplo, teve um outro que eu vi que faz toda uma avaliação da pessoa, mas sem ter essa parte gamificada, sabe, de jogos, tudo. O nosso, a gente acaba sendo um case de sucesso porque a gente está usando videogame tanto para ajudar as pessoas a treinarem, quanto para o monitoramento agora. A gente fechou a parceria com a Secretaria da Saúde de Santos, né, e a Secretaria da Mulher, porque a partir de novembro, novidade vai ser lançada agora, nas policlínicas, em 2 policlínicas, vai estar o cérebro ativo para as pessoas, não só as pessoas idosas, pessoas acima de 30 anos vão começar a jogar, e eles vão ter os dados capturados para que isso leve para a Secretaria da Saúde, para ela avaliar, porque a gente consegue avaliar vários pontos da saúde. Então, a Secretaria da Saúde vai ter os dados consolidados sobre a parte de saúde física, mental, estresse da população que está naquela policlínica. E isso, para a gente, é um case de sucesso, né? A gente já fez isso em outros lugares como pesquisa, mas agora em Santos está sendo implantado agora em novembro a gente já está implantando. Muito bem. Né? E isso vai ser legal porque a Secretaria da Saúde vai poder fazer uma avaliação de como está, por exemplo, a parte nutricional em algumas policlínicas e algumas regiões de Santos. Por que uma região tem um problema nutricional ou um problema de atividade física? Eu, Fábio, o aplicativo não sabe. A gente vai passar, olha, nessa região a maioria não faz atividade física. Por quê? Cabe à Secretaria da Saúde ir lá e avaliar o porquê. Então, esse monitoramento a gente tem através do aplicativo e cada jogador, cada pessoa consegue fazer o seu automonitoramento para ver como que ele está e como que ele pode melhorar.
Então, só para entender, professor, a ideia é que isso, o senhor falou que pode ser qualquer pessoa, não necessariamente pessoa de terceira idade. A partir dos 30 anos, vai ter lá um computador, algum tipo de, enfim, uma maneira, o próprio celular, a pessoa vai entrar no cérebro ativo para poder verificar o grau que ela tem, como se fosse uma atividade física. Vai ter que fazer uma atividade física, quantas vezes você levanta e senta, só que usando game. Seria mais ou menos isso, ou eu estou falando alguma coisa, só para as pessoas entenderem isso daí, porque é uma coisa muito novidade, né, para as pessoas até entenderem aí, e não sei também quais serão as policlínicas escolhidas, não sei se a Secretaria de Saúde já divulgou, mas enfim, só como vai funcionar no dia a dia para as pessoas entenderem melhor aí. Ela chega na policlínica, ela já está lá na policlínica, vai ser assim, dessa maneira, professor? Cada pessoa vai... Então são 2 policlínicas, eu não tenho de cabeça. Sim, claro. Quais nomes das 2, mas elas vão lá num horário pré-determinado para fazer o treinamento do cérebro ativo. Tá. Então, por exemplo, na segunda-feira, 14 horas, estou chutando, tá? Vão ter monitores que vão ensinar as pessoas a baixar o cérebro ativo no próprio celular, a jogar, a entrar na parte do perfil para fazer a avaliação deles, e daí eles começam a fazer um acompanhamento eles mesmos. Então, assim, as pessoas vão toda semana, durante 1 hora e meia, eles ficam na policlínica jogando, tendo o apoio dos alunos nossos, né? Eu falo alunos porque nós fizemos uma parceria com a Unisanta, Universidade de Santa Cecília, e os alunos da Unisanta estão sendo treinados por nós para que eles sejam os monitores nas policlínicas, com a nossa supervisão. Certo. Isso tudo, então a pessoa vai, entra no videogame, joga, e conforme ele vai jogando e vai respondendo, esses dados vão sendo armazenados para uma possível análise da saúde depois. Bem interessante. Então não vai ter exercício físico, a gente não entra nessa parte. Não entra nessa parte. Não, mas a gente tem as perguntas relativas que nos geram informações para saber se ela faz atividade física ou não. E a gente vai dar esse pré-diagnóstico. Olha, essa pessoa não faz nenhuma atividade física. Então, risco de problemas cardiovasculares, aqui você tem um risco maior, ou então tem uma faixa etária mais elevada, talvez uma necessidade de um geriatra, ou, enfim, de alguma coisa nesse sentido, ou um pediatra. É a avaliação, porque a gente tem uma avaliação de depressão geriátrica, né? A gente usa o GDS, que é a escala de depressão geriátrica. Se alguma pessoa tiver um indício de depressão grave, por exemplo, a gente indica para a Secretaria da Saúde ou para o profissional da saúde, para eles tomarem alguma providência, de pedir para marcar uma consulta ou passar por um psicólogo, tudo, para fazer o preventivo. Muito bem. Professor, eu gostei vamos falar mais sobre esse assunto, depressão geriátrica, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no Jornal em Foque. Vamos retomar esse tema aí, a gente tem que fazer um break comercial, a gente já retorna, professor. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141.
Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o professor pesquisador associado ao projeto Violência contra o Idoso, especialização em gamificação online pela Universidade da Pensilvânia, doutorando do programa Interunidades da USP, professor convidado também da FGV, Management, também professor na pós-graduação na Santa Casa, na capital paulista também, enfim, currículo enorme no Sírio-Libanês, enfim, um longo currículo aqui do professor Fábio Ota também. E ele falou no bloco anterior a respeito da depressão geriátrica. Professor, até para explicar o que é a depressão geriátrica, né, e o que a gamificação tem contribuído para combater esta realidade que infelizmente é muito comum, até porque muitos idosos às vezes pedem seus companheiros, suas companheiras, pedem também suas relações de amizade que vão embora, falecem, enfim, uma série de questões nesse sentido. Como que a gamificação também contribui no combate à depressão geriátrica? Assim, a depressão, independente de ser geriátrica ou não. A escala que a gente usa é uma escala de avaliação da depressão geriátrica, da depressão em pessoas idosas. Mas essa escala pode ser utilizada para jovens também, de acordo com o médico, ele pode fazer avaliação. O que a gente tem visto é que muitas pessoas idosas, elas acabam se isolando das outras pessoas, e isso pode causar uma depressão. E aquilo que eu comentei sobre isolamento social, né? Elas acabam se isolando às vezes porque não conhecem um determinado assunto, tem vergonha de perguntar e vai se isolando cada vez mais. Esse é um ponto. As pessoas que perdem o ente, né, o marido ou esposa, elas acabam ficando sozinhas. O que a gente tem proposto? A socialização, independente de ser o videogame, de encontros. O nosso programa, por exemplo, Cérebro Ativo, a gente utiliza o videogame como uma forma de treinamento, mas dentro das aulas presenciais, a gente promove muito a socialização, de eles estarem num lugar seguro, onde eles vão, 20, 30 pessoas conversam sobre o próprio videogame, mas conversam sobre outros assuntos. A gente tem meia hora, 1 hora de aula, meia hora de café e chá para bater papo.
A gente fala que assim, é nessa hora que a gente começa a conversar, conhecer as pessoas e falar sobre diversos assuntos. Por exemplo, na semana passada eles me perguntaram assim, nossa, essa inteligência artificial aí, o que faz? Ela vai matar todo mundo? O que vai acontecer? Daí a gente discute sobre isso, explica o que é. Eu mostrei numa das aulas para o pessoal como usar o ChatGPT. É só usar? Não. O viés que pode ter, o que está por trás, o porquê que é perigoso ou que não é. A gente entra e a gente acaba criando um ambiente seguro onde elas ficam mais à vontade de se falar. E isso eu usei no nosso programa que foi lá na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília, com os alunos de Medicina e Enfermagem, onde eu fiz o estudo da violência contra a pessoa idosa utilizando os games. Então, assim, lá a gente teve 40 alunos desses estudantes que formaram 10 grupos, com 4 pessoas cada um, e daí eles desenvolveram projetos para combater a violência contra a pessoa idosa. Mas o que é mais importante que a gente enxergou? O mais importante para a pessoa idosa é ter um ambiente seguro onde ela possa falar sobre isso. A gente viu alguns lugares que tem canais de atendimento, falar, ligue lá um disque denúncia, tudo. Não é tão efetivo, porque a pessoa ela não vai atrás, eu estou sofrendo uma violência, ou às vezes ela não sabe. Então, o mais importante é a gente discutir sobre isso num lugar seguro para ver quem são as pessoas que podem nos ajudar, ou às vezes é um vizinho. A gente teve um caso lá muito perigoso até de se falar, porque a vizinha delatou o filho que batia na mãe. Foi lá a polícia, prendeu o filho. Essa mãe ficou abandonada. Quem cuidava dessa mãe era o filho que batia nela. E o que você faz com isso? Problema complexo. Então, assim, é muito complexo, não dá para discutir assim. Tem que ver com os especialistas e falar o que seria a melhor alternativa antes de só ir lá e prender. Entenda o que está acontecendo. Sabe? E às vezes essa pessoa ela não vai reclamar para a polícia, ela vai reclamar com as amigas, tudo. Se ela tem um ambiente seguro que pode se discutir isso, de repente esse é um ambiente para estar um psicólogo, um terapeuta, para conversar, entender antes o que está acontecendo. Então a gente fala que assim, tudo isso ajuda contra a depressão. É violência, tudo, mas a pessoa pode ter uma depressão por morte, por problemas de morte, tudo, mas pode ter outros tipos. Então, o que eu vejo é que assim, o videogame ajuda em parte quando a gente fala que ela pode se integrar, se socializar, tudo. Mas ele é só uma pequena parte do que tem que ser feito em todo um programa, que a gente até chama de programa celebrativo, mas é todo um programa que envolve mais pessoas e que tem um ambiente seguro. Realmente esse é um drama que infelizmente a gente tem se deparado cada vez mais, violência contra idosos, né? E as situações, casos particulares, cada situação é uma situação. A gente tem uma série de questões, há uma necessidade da cultura da não violência, isso ocorre em todas as faixas etárias, na escola, também no ambiente familiar, e a gente infelizmente tem se deparado com casos cada vez mais gritantes. E professor, até pegando o gancho também, a gente, especialmente esse uso da tecnologia pelo idoso. O idoso, talvez pesquisas mostram, são os mais vulneráveis, por exemplo, aos golpes, né? Há aplicativos que dão golpes e às vezes acabam perdendo aí os poucos recursos que esses idosos têm, passando por situações muito difíceis muitas vezes, né? O senhor também, na sua conversa com os idosos, o senhor tem conversado com eles, olha, os aplicativos que existem, o que pode usar, as mensagens muitas vezes que são recebidas pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta importante. O brasileiro usa muito o WhatsApp, né, em relação a outros povos, por exemplo, como o americano, que já não usa tanto como o brasileiro.
o que o senhor pode sugerir, indicar aí para a população? E ainda mais, aí eu retomo um outro tema que o senhor falou também, com a questão da inteligência artificial, que se ela tem os pontos positivos, ela também tem os pontos maléficos também, que você pegar um trecho da sua voz e aí você usar a sua imagem, e aí não sei, e às vezes o idoso não percebe alguns pequenos detalhes, idoso não, de forma geral a população, mas pequenos detalhes que identificam que aquilo é IA. Se muitas vezes essas imagens não tem nada escrito, ou mesmo que tenha escrito IA, é imagem gerada por IA, mas nem todo mundo sabe o que é IA mesmo, né? Como lidar com esse mundo aí cada vez mais virtual que o idoso está se deparando aí nesse sentido? É uma corrida contra o tempo, contra várias coisas, se aparece uma tecnologia nova a cada minuto. Sim. O que a gente tem feito dentro dos programas, aquilo que eu falei, o videogame é uma das ferramentas, mas a gente discute, por exemplo, você falou, né, da WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente discute tudo isso. Eu falei numa das aulas com uma das alunas, ela falou assim, meu filho me proibiu de usar o Facebook porque é muito perigoso. Eu falei, o carro é muito perigoso também, porque ele mata, ele pode ter acidente. Então, você vai ser proibida de usar o carro? Ou você vai entender como usar de uma forma segura? O que a gente tem proposto e o que a gente tem feito? Ensinar as pessoas como usar e como tentar identificar da melhor forma se alguma coisa pode ser ruim ou não, ou maléfica ou não. Da violência, da inteligência artificial, por exemplo, eu fiz um exercício com os alunos numa das aulas, eu gravei um vídeo e eu pedi para a inteligência artificial fazer esse vídeo em japonês e russo. E eu estava num público que dos 30 alunos, acho que 29 eram descendentes de japonês. E uma outra era amiga e estava lá. E eu coloquei o vídeo, em japonês. E falei para eles, olha aí, todos. Nossa, Fábio, como você fala bem japonês, um japonês sofisticado. Eu falei, olha esse agora, em russo. Nossa, você fala russo também? Eu falei, então, vocês estão vendo? Isso aí foi feito pela inteligência artificial. Como que foi feito? Daí a gente mostrou toda a parte, o que é tudo. E daí você choca e brinca com isso, pelo menos é a minha forma de fazer. Claro. Eu falei, então, gente, você vai acreditar que é seu filho que está falando? Depende do que ele está falando. Se você quer checar, é um vídeo do seu filho pedindo dinheiro, falando que foi sequestrado, tudo. Desliga o celular na hora, pega por um outro celular, ou mesmo, tenta ligar para o seu filho, falar com ele, ou ver, e checar essa informação. Sim. A minha mãe mesmo, outro dia, ela falou assim, a minha irmã me ligou, falou assim, você está pedindo dinheiro para sua mãe? Eu, por quê? Ela falou que você pediu para fazer um Pix, e ela falou, como eu não tenho Pix, fala com a sua irmã. E daí ela ligou para minha irmã e falou, faz um Pix pro Fá, que ela me chama de Fá, né? Faz um Pix pro Fá, só que ele falou que tem que ser numa outra conta. Minha irmã me ligou e falou assim, além de você pedir dinheiro, você está pedindo para fazer numa outra conta que a gente não conhece, né? E deu risada. E daí a gente explicou isso e eu mostrei esse caso pro pessoal. Sim. Então, tá vendo? E daí minha mãe falou assim, não, mas além da mensagem veio a voz dele. Então, a gente fala assim, a inteligência artificial consegue fazer isso. Como que vai checar? Faz igual a minha irmã ligou para mim e checou. Então, e a gente coloca muito isso. Quando é alguma coisa muito que você acha que é muito boa para ser verdade, desconfia. Desconfia, que nem as promoções. Aquela notícia que, nossa, agora, não vou falar em política, mas aconteceu alguma coisa que fala assim, nossa senhora, a Torre Eiffel foi destruída agora. Foi mesmo? Deixa eu ver onde que eu posso ver isso. Não clica na mensagem. O WhatsApp tem um monte de coisa, eu já falei para todo mundo. Não clica em videozinhos. Mas daí eu fico
assustada e eu não vou fazer nada. Tem mecanismos de fazer isso. O que a gente propôs para as nossas turmas do programa Cérebro Ativo, a gente criou um grupo no Facebook, é um grupo fechado do programa Cérebro Ativo, onde as pessoas que recebem qualquer notícia, elas podem jogar lá, e lá a gente tem uma curadoria interna antes de postar, para falar se aquilo é verdadeiro ou não. Se é uma coisa falsa, a gente pega, captura só a imagem, coloca e fala, olha, isso aqui é falso. Daí a gente fala assim, poxa, a gente está fazendo isso, mas já tem lá, se você coloca fake ou não, você coloca na internet se é fake ou não, você descobre. Só que para as pessoas idosas, eles não estão acostumados a fazer isso. E daí eles vão acreditar. Então a gente criou um ambiente seguro. Isso tudo são formas que a gente está passando para todas as outras pessoas para tentarem disseminar de outras formas. O programa que a gente está colocando agora em Santos, através das policlínicas, tudo, tem a conscientização dos estudantes da universidade. E daí a gente fala como que a gente ajuda na prevenção ou no combate ao etarismo. Não é ensinando como não ser etarista, é ensinando jovens como não ser o que é. E é isso a gente tem feito ajudando, falando nas universidades, tudo, e trabalhando dessa forma. Não, muito importante esses esclarecimentos, né, professor? Porque, infelizmente, a gente vê, se antes os golpes eram, né, físicos, tudo, né, a gente percebe. Eu acho interessante quando as nossas autoridades falam, diminuíram os números de furtos e roubos, ótimo, parabéns. Mas, em contrapartida, explodiram os números de furtos, os mais variados, de forma online, né? E a gente tem aí, infelizmente, os idosos são as maiores vítimas nesse sentido, gente que clona cartão, né? Gente que deveria estar na cadeia, na realidade, né? Mas, infelizmente, a gente tem muitos jovens aí fazendo esses crimes aí contra os idosos, principalmente os idosos que são as maiores vítimas nesse sentido. É claro, caem os furtos e roubos presenciais, mas crescem, explodem os roubos e furtos aí digitais. E a inteligência artificial, uma fala de 2, 3 segundos, não é isso, professor? Já é possível identificar a tonalidade. A própria inteligência artificial já pega a modulação da sua voz. É isso, né, professor? E até ela usa isso, por exemplo, para, como eu falei, gravei um vídeo, e daí ela fez esse mesmo vídeo em japonês. Ela pegou toda a minha tonalidade de voz, toda a minha forma de falar, minha expressão, e ela colocou em japonês. Impressionante. Se você prestar muito bem atenção, você vai perceber que a fala não está muito sincronizada. Mas se você olhar, você fala, nossa, perfeito, ele fala muito bem. Exatamente. E você falou, né? Eu falo para os alunos, eles falam assim, poxa, agora está tendo mais crime. Eu falei, não, é que antes o bandido, ele tinha que convencer uma pessoa, por exemplo, o golpe do bilhete lá, que ele tinha que convencer uma pessoa na rua que ele estava com o bilhete premiado, tudo e tal, ele tinha muito mais trabalho. Agora o criminoso, ele lança na internet e vai para 100 mil pessoas. Dessas, 1% cair, são 1.000 pessoas que caem. Daí o crime que era para 1 vai para 1.000. Exatamente. Então, isso é o que a gente tem que combater. Mas combater de que forma que eu vejo? É treinando, educando as pessoas. E já está provado, tem um estudo novo, que a gente vai falar sobre, mas tem um estudo novo que o pessoal fala assim, por que a pessoa idosa cai mais em golpe, tudo? A pessoa idosa não sabe? Não. Já está sendo comprovado que o cérebro da pessoa idosa, ela muda, ela começa a pensar muito mais no bem das pessoas, e ela, com isso, acaba acreditando mais nas pessoas, que as pessoas são bondosas. Ela não vê a maldade tanto quanto os jovens podem ver. E isso acaba ocasionando o quê? Que ela acaba acreditando mais e caindo mais em golpes. Interessante isso daí, professor, até porque as pessoas idosas viviam num tempo onde, não que não houvesse maldade, mas a realidade era bem diferente. As pessoas eram mais próximas, mais familiares, né? As pessoas se juntavam
em frente da porta de casa, conversando, né? Hoje, com tanta tecnologia, é o preço que a nossa sociedade está passando também e cada vez mais isoladas. Então, elas têm esse recall, não sei se eu estou falando alguma besteira, professor, um recall da época quando eles eram mais jovens e viviam num ambiente mais coletivo, mais familiar. Não que não houvesse, e a violência não se fazia tão presente, a maldade, infelizmente, das pessoas, muitas pessoas, não era tão presente como hoje, né? Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas talvez tenha nessa linha de raciocínio dessa pesquisa aí. Era mais forte, mas você tinha um círculo de amizade que era só lá. Hoje, com um monte de coisa, você fala que tem amigos, não, sim, na verdade você tem uma rede com 10 mil seguidores, não são amigos. Sim. Eu tenho 5, 6 amigos. Claro. E o resto não, são pessoas que me conhecem ou que me seguiam e tudo bem. Só que não são pessoas que eu posso confiar de olhos fechados. Claro. E as pessoas idosas têm isso também. Não, eles são meus amigos. Não, peraí. Então, mesmo só está numa rede lá que falam que são amigos, ou num grupo de WhatsApp que entrou num grupo com 200 pessoas e ela fala, não, esse grupo aqui é legal porque todo mundo é amigo. Não, você não conhece todas as pessoas. Exatamente. Exatamente, professor. Exatamente. E tem rede social que coloca seus amigos, né? Como se todos fossem amigos, mas amigo na hora do aperto, esse sim é um amigo, né? Na hora que você precisa de saúde, alguma coisa, esse sim é um amigo. E esses aí, infelizmente, contam-se nos dedos. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no último bloco aqui do Jornal em Foque, falando sobre idosos, gamificação, né? Especialmente sobre pesquisas importantes que têm sido feitas pelo professor Fábio Ota também, que é pesquisador associado ao projeto Violência contra o Idoso, com especialização em gamificação online, também doutorando do programa Interunidades da USP, enfim, fundador da Yes Game aí também, que acabou de formalizar uma parceria agora no Dia Internacional do Idoso, no início do mês agora de outubro, sobre exatamente esse acordo de cooperação que foi firmado. O professor já falou no bloco anterior também, esse trabalho será desenvolvido inicialmente em 2 policlínicas da cidade de Santos, justamente para poder atender a população aí, de identificar algumas vulnerabilidades em cada região da cidade. Começa com 2 policlínicas. Mas esse trabalho não fica só exclusivo na área da saúde, né, professor? Outras pastas também vão se beneficiar aí nesse sentido. Como é que é essa parceria também com as pastas, por exemplo, da mulher, da cidadania também, da diversidade dos direitos humanos? Como é que vai funcionar especificamente nesta pasta? Vai ter um polo também na Secretaria da Mulher, da Diversidade. Vai ter, além das 2 policlínicas, a ideia é que no ano que vem a gente consiga atender as 35 policlínicas de Santos. Ter uma unidade na Ser Mulher, para atender principalmente as mulheres que são atendidas lá. Então, a gente está treinando para o Ser Mulher, por exemplo, especificamente, a gente está treinando estudantes mulheres para que elas sejam as monitoras dentro do Ser Mulher. A gente sabe que tem alguns problemas que podem ter lá, então são monitoras, são só estudantes mulheres que vão para lá. Dentro também, para atender tem o apoio da Sociedade de Melhoramentos, né, da Ponta da Praia, que é a ONG que está nos ajudando e que está fazendo toda a captação também, para que o projeto seja viabilizado em Santos, na cidade inteira. Então, a gente quer colocar isso para todos os lugares também. Então, essas outras secretarias, a Secretaria da Educação, a gente vem conversando ainda um pouco, mas tem tudo a ver com uma educação contínua das pessoas, não só as pessoas idosas, mas as pessoas com mais de 45, 50 anos também. É um programa que a gente pode colocar para várias outras pessoas, né? Sim. E aí expandir também nesse sentido. O senhor, inclusive, né, professor, o senhor tem um trabalho, começou aqui em Santos, ali no Parque Tecnológico. Tem uma paradinha aí. Quando é que o senhor volta aí a funcionar lá no Parque Tecnológico? Foi uma experiência muito interessante aí com idosos aqui em Santos. E aí, mais especificamente lá no Parque Tecnológico. Você pode falar um pouco dessa experiência? Em que pé está essa retomada? O senhor teve aí mais voto que muito vereador, que aliás, que a grande maioria dos vereadores. O projeto Cérebro Ativo teve 6.986 votos para o orçamento aí participativo de 2023 para funcionar em 2024. Mas, infelizmente, não teve continuidade aí. Como é que está aí para voltar aí para o Parque Tecnológico? É importante aí. Santos é uma cidade proporcionalmente com o maior número de idosos, né? Tem a questão do Parque Tecnológico, desenvolvimento de tecnologia. Quando é que vai sair esse casamento de vez? Estamos aguardando, porque teve a aprovação nossa, inclusive vários alunos nossos que a gente acaba encontrando na rua, lá em Santos, tudo. Eles falam, nossa, a gente votou, fez campanha, falei com toda a minha família, Sim. Quando volta? E eu comento assim, eu estou conversando com o Edu, que é o presidente do Parque Tecnológico de Santos, que está tentando viabilizar ainda esse ano para a gente colocar o programa lá, né? Estamos aguardando, toda essa parte, né, de editais, política, foi aprovado, foi divulgado, saiu no edital, saiu no Diário Oficial do município, que o programa Cérebro Ativo pelo Parque Tecnológico teve 6.986 votos, e era para ter entrado no ano passado, 2024, não foi possível, agora nós estamos tentando viabilizar. E eu estou nesse compasso de espera também, aguardando para ver quando que vai ser aprovado para a gente voltar e atender mais pessoas de Santos dentro do Parque Tecnológico.
Exatamente, a gente fica na torcida, ou então vamos ver os vereadores, nossos 21 vereadores aí, quem sabe emendas parlamentares aí também que possam, né? Afinal, recursos não faltam aí, os vereadores vão ter à disposição a partir do próximo ano 4 milhões de reais, quem sabe algum vereador que esteja nos acompanhando aqui se sensibilize, contate o Fábio também para a manutenção desse programa, né? Não é um programa tão custoso assim, porque você começa a dar qualidade de vida para uma população que muitas vezes é esquecida por parte da sociedade, né? Que contribuiu muito aí para o desenvolvimento não só da cidade, do estado e do país, e muitas vezes fica à margem, né, da sociedade, porque deixa de ser produtivo, enfim. Tem alguns projetos interessantes que a gente tem aqui em Santos, como o Vovô Sabe Tudo, não sei se o professor Fábio conhece, que é essa troca da experiência da pessoa com a terceira idade, com mais jovens, com outras pessoas também. Enfim, são questões importantes e a gente fica na expectativa aí. Professor, já estamos chegando no finalzinho aí. O senhor foi convidado semana passada a integrar como pesquisador no Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000 e apresentar uma palestra Cérebro Ativo, contribuição dos videogames no combate ao etarismo na perspectiva do paradigma das cidades 1000. Isso foi lá na USP na semana passada. O que isso representa? A questão das cidades 1000, né? Cidades inteligentes também, a gente pode, né, nesse sentido. O que isso representa, professor? É um marco. A Unesco, existem já as cidades inteligentes, e a Unesco propôs as cidades 1000, que são as cidades, falando na parte de alfabetização, mídia e literatura e educação, né? Que é a cidade voltada mais para a pessoa. Então, a inclusão social, a inclusão das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, e principalmente na parte educacional dessas mídias. O que eles falam é que assim, a cidade inteligente colocou várias coisas, tecnologias, tem várias coisas que já estão aí, e as pessoas não sabem usar. Sim. Principalmente as pessoas idosas. Quando eu fui convidado, foi por causa do nosso estudo do programa Cérebro Ativo, que a gente mostra como incluir essas pessoas para utilizarem a tecnologia, tanto incluir digital quanto socialmente. E foi um marco aqui no Brasil. Eu fui convidado para integrar o grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisa e colocar o programa Cérebro Ativo como um piloto aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Inicialmente aqui em São Paulo, para atender as cidades 1000, que é um projeto da Unesco. Então, para a gente é muito importante isso, porque é mostrar para o mundo algo que a gente está fazendo em São Paulo. Eu estou conversando também com uma pessoa em Santos para levar para Santos também. Parece que Santos começou a pensar nisso, está um pouco parado, a gente está tentando movimentar. Como eu já estou em Santos, eu até pedi para minha amiga Ana Bianca ver em Santos como que está, para a gente poder levar esse projeto das cidades 1000 para Santos também. Exatamente, até porque Santos é uma referência aí em termos de população idosa, nesse sentido, mas que nem o professor falou, às vezes, tantas cidades inteligentes, mas assim, quem vive são as pessoas. É que nem você, a pessoa vai querer comprar uma TV nova, ela só quer assistir televisão, enfim, né? Mas aí o vendedor, olha, tem esse recurso X, Y, Z, fala em todas as línguas, a TV é fantástica, e a pessoa só quer assistir a televisão, né? Os recursos básicos para elas são suficientes, né? E às vezes, quantas e quantas vezes você compra uma televisão, tem tantos recursos que você não usa nem a metade. Professor, eu quero agradecer muito sua participação, foi uma aula aqui, né? E sucesso nessa etapa que o senhor vai desenvolver aqui em Santos também, e torcer aqui, vamos cobrar também das nossas autoridades para voltar aí, afinal, quase 7.000 votos, 6.986 votos, para a gente ter o projeto Cérebro Ativo ali no Parque Tecnológico. Muito obrigado, professor, sucesso aí nessas novas etapas aqui na cidade de Santos, aí também na capital onde o senhor está falando. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Muito bem, professor Fábio Ota aqui, que tem um currículo enorme aqui, vai acabar o programa amanhã, se falar todo o currículo do professor, que é pesquisador associado ao projeto Violência contra o Idoso, é especialista em gamificação aqui
online, justamente, especialmente para a pessoa da terceira idade aí. E eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, a sua audiência, é claro. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, youtube.com/BocNewsTV. É importante você se inscrever no nosso canal. Passamos de 9.000 inscritos, né, para um programa jornalístico que está há quase 5 anos no ar. A gente tem muito orgulho de produzir jornalismo de qualidade. Eu quero agradecer também ao Felipe Brandão, atento aos trabalhos técnicos, e a você que nos acompanhou. Lembrando, se você quiser, reprise 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então, todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.